E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Júlio e hoje nós vamos começar a estudar expressões algébricas. Bom pessoal, aqui eu coloquei um exemplo para a gente começar a entender o que seria uma incógnita. Eu desenhei uma árvore e aqui a pergunta é qual a altura da árvore? Como a gente inicialmente não sabe qual é a altura da árvore, a gente pelo menos sabe que é um número, a gente representa esse número desconhecido com a letra x. Então a letra x ela é usada para representar uma quantidade desconhecida. Aí vamos imaginar o seguinte, imagina que eu tenho 3 árvores iguais, ou seja, a altura delas é a mesma. E eu quero, de repente, somar essas alturas. Então, como eu não sei qual é a altura, vamos supor que a altura fosse 1 metro. Se a altura fosse 1 metro de cada uma das árvores, qual seria o resultado da soma das 3 alturas? 1 mais 1, que é igual a 3, que é igual a 3 vezes 1. Observa aqui que essa quantidade desconhecida que eu denotei por uma letra, eu supus que ela era 1. Então, já que eu não sei qual é essa quantidade, mas eu sei que é um número, eu posso supor que é 1 só para a gente analisar o que vai acontecer. Então, se a altura dessa árvore for 1, e eu tiver 3 árvores idênticas a ela e quiser somar a altura das 3 árvores, eu vou fazer 1 mais 1 mais 1. E se a altura for 2, eu vou fazer 2 mais 2 mais 2. E se a altura for 8, eu vou fazer 8 mais 8 mais 8. E de maneira geral, se a altura for x, eu vou escrever x mais x mais x. Agora, a grande questão aqui é como somar essa quantidade desconhecida. Será que eu consigo fazer essa soma? E para a gente entender como faz essa soma, a gente tem que analisar os casos que a gente conhece, que é quando x foi 1, 2 e 8. Olha só o que acontece. Quando eu somo 1 mais 1 é 3, que é igual a 3 vezes 1. Quando eu somo 2 mais 2 mais 2 é 6, que é 3 vezes o 2. Quando eu somo 8 mais 8 é 24, que é 3 vezes o 8. Então, toda vez que eu somo 3 números, o resultado é 3 vezes o número, porque é exatamente esse o princípio da multiplicação. Então, toda vez que eu somo 3 números, que aqui um número qualquer é representado por uma letra, x, então x mais x é 3 vezes esse número, que aqui no caso é x. Então, aqui, pessoal, a conclusão é, podemos representar quantidades desconhecidas usando as operações fundamentais, que são multiplicação, subtração e divisão. Aqui nesse caso, eu representei uma soma de 3 coisas, 3 quantidades que eu não conheço, porém são iguais, por uma multiplicação. Então, pessoal, aqui mais alguns exemplos para a gente ver como é que a gente trabalha com essas incógnitas. José tem 5 maçãs de peso desconhecido. Como podemos representar o peso dessas 5 maçãs? Bom, o peso de cada maçã é x. E aqui eu vou supor que as maçãs são todas iguais. Então, se eu for somar o peso de cada uma, seria x mais x mais x mais x mais x, 5 vezes. O x está se repetindo. Aí vamos fazer o mesmo raciocínio. A gente substitui o x por um número e vê o que acontece. Se o x for 1, eu vou ter o 1 somando 5 vezes. Então, isso é 5 vezes o 1, definição de multiplicação, que é igual a 5. Se o x for 3, eu vou ter o 3 se somando 5 vezes, ou seja, vai ser 5 vezes 3, que é igual a 15. Se o x for 7, eu vou ter 5 vezes o 7, que é igual a 35. Então, de uma maneira geral, o x repetindo 5 vezes é 5 vezes esse x, independentemente do valor que eu vou substituir o x. Porque o ponto central aqui é você entender que o x representa todos os números. Quando eu escrevo x, significa um número. E aqui, pessoal, a notação que a gente utiliza é, em vez de escrever o x na multiplicação, a gente escreve o ponto ou simplesmente não escreve nada. Quando tem um do lado do outro, já está subentendido que estão se multiplicando. E nesse outro exemplo que eu coloquei aqui, é o seguinte. Imagina que tem 2 meninos, Pedro e José. O Pedro tem 5 bolas roxas e o José tem 3 bolas roxas. Então, todas essas bolas roxas são iguais, ou seja, elas têm o mesmo peso. E como eu não conheço o peso, eu vou representar com uma letra x. Então, já que Pedro tem 5 bolas, qual é o peso total que ele tem? Essas bolas. É só eu somar o peso de cada bola. Como são 5, x mais x mais x mais x mais x. E nós já vimos que isso aqui é 5x. E o peso das bolas que José tem? Ele tem 3 bolas. Então, é x mais x mais x. E o resultado é 3x. E se eu quiser saber o peso das bolas que Pedro e José têm juntos?
Ora, Pedro tem 5 e José tem 8. Aliás, perdão, Pedro tem 5 e José tem 3. Então, eu vou ter 5 de Pedro mais 3 de José. Quantas vezes o x se repete aqui? 8 vezes. Então, isso aqui é 8x. Ou seja, 5x mais 3x é igual a 8x, onde o x representa o peso de uma bola roxa. Mais um exemplo que a gente vai trabalhar com incógnitas. Imagina que nós temos dois prédios, o prédio A e o prédio B. Visivelmente, o prédio A é mais alto que o prédio B. Então, o que eu vou supor é que o prédio B tem a metade da altura do prédio A. Tudo bem. Agora vamos fazer os nossos testes. Se a altura do prédio A fosse 10 metros, qual seria a altura do prédio B? Ora, a altura do prédio B não é a metade do prédio A, então eu preciso saber qual é a metade de 10. 10 dividido por 2 é 5. E se a altura do prédio A fosse 22? A altura do prédio B é sempre a metade da altura do prédio A, então bastaria fazer 22 dividido por 2, que aqui nesse caso vai ser 11. E se a altura do prédio A fosse 1000? A altura do prédio B é sempre a metade, então é 1000 dividido por 2, que é igual a 500. O que a gente pode perceber? Que qualquer altura que eu coloque para o prédio A, para saber a altura do prédio B, eu sempre vou ter que dividir a altura do prédio A por 2. Então, de uma maneira mais geral, se a altura do prédio A for x, a altura do prédio B vai ser x dividido por 2, que a gente pode representar em forma de fração, como sendo x sobre 2. O intuito desse exercício é fazer com que nós consigamos representar as quantidades que a gente não conhece, de modo que a gente consiga relacionar elas por meio dessas letras. O que eu fiz aqui? Eu disse que a altura do prédio A era x, e eu descobri que a altura do prédio B é x sobre 2. Ou seja, eu consigo com uma mesma incógnita representar duas alturas, a do prédio A e a do prédio B. E caso a gente tenha alguma situação, problema aqui, eu não vou precisar olhar exatamente para a altura do prédio A e para a altura do prédio B. Eu vou só analisar as incógnitas. Eu transformo uma situação cotidiana numa situação em que envolve só operações matemáticas. E os problemas de matemática, eles são basicamente resolvidos dessa maneira. Você pega uma situação e transforma ela numa expressão com esses termos aqui. E aqui eu deixo um exercício que é, usando este mesmo raciocínio, conclua que se a altura do prédio B fosse uma letra y qualquer, então a altura do prédio A seria 2y. Bom, pessoal, aqui eu tenho algumas situações que a gente vai entender como é que a incógnita se comporta na fração, porque nós acabamos de ver que a incógnita pode aparecer na fração. A gente viu x sobre 2. Então, pessoal, aqui 20 sobre 8 mais 12 sobre 8. Nós já sabemos fazer isso. É só somar 20 com 12, que dá 32 sobre 8. Porém, eu vou escrever de uma maneira diferente. Eu sei que o 20 é 5 vezes 4, e o 12 é 3 vezes 4. E o 32 é 8 vezes 4. Ou seja, de uma maneira diferente, eu posso escrever 5 vezes 4 sobre 8 vezes 4, mais 3 vezes 4 sobre 8 é igual a 8 vezes 4 sobre 8. Aqui nessa outra linha, a mesma ideia. 35 sobre 8 mais 21 sobre 8 é só somar, dá 56 sobre 8. Porém, a gente pode observar que o 35 é 5 vezes 7 e o 21 é 3 vezes 7. E o 56 é 8 vezes 7. Então, daqui a gente pode concluir o seguinte, que 5 vezes 7 sobre 8 mais 3 vezes 7 sobre 8 é igual a 8 vezes 7 sobre 8. De uma maneira mais geral, se eu tiver 5 vezes um número mais 3 vezes o número, é só usar a ideia de frações, a gente conserva embaixo e soma em cima, 5x mais 3x, e isso aqui nós já sabemos resolver. 5x mais 3x é 8x sobre 8. Outro exemplo de soma de frações onde uma fração tem uma incógnita é esse aqui. X sobre 4 mais x sobre 3. A gente vai proceder aqui da mesma maneira que a gente faz em soma de frações. Não tem absolutamente nada de diferente. Então, aqui no denominador 4, eu vou multiplicar por 3, em cima e embaixo. E aqui na fração x sobre 3, eu vou multiplicar por 4, em cima e embaixo. O resultado vai ser x vezes 3 é 3x, 4 vezes 3 é 12, mais x vezes 4 é 4x e 3 vezes 4 é 12. E aqui a gente já sabe fazer. Conserva o denominador e soma. 3x mais 4x dá 7x sobre 12.
Então, pessoal, esses exemplos que a gente viu de soma, de incógnitas e também com frações, vai ser muito importante a gente saber trabalhar com isso, porque os problemas que nós vamos resolver vão envolver essas expressões e a gente precisa entender as regras básicas. E para que vocês possam treinar, eu deixei alguns exercícios iniciais. E aqui eu coloquei uma observação para que vocês consigam perceber o que acontece quando multiplico um número por uma incógnita que não é necessariamente o x. Aqui teria 4 vezes 2x. Como é que eu faço essa conta? Aqui eu coloquei os passos para que vocês possam entender e com essas ferramentas vocês conseguem resolver mais algumas expressões algébricas, beleza? Bom, pessoal, e depois dessas regras que a gente conheceu um pouco, eu posso falar para vocês um pouco sobre o que é uma expressão algébrica. Eu comecei a falar de expressões algébricas sem falar o que é uma expressão algébrica. Bom, uma expressão algébrica, pelo que vocês puderam perceber, é uma expressão numérica em que possui uma quantidade desconhecida que é representada por uma letra. E essa letra é útil porque a gente consegue fazer operações com ela. A vantagem de você representar uma quantidade desconhecida é que você pode fazer operações com ela. Você pode somar, você pode subtrair, você pode multiplicar e você pode dividir. Desses resultados, você não vai ter um valor numérico para eles necessariamente. Você vai ter apenas um valor algébrico, ou seja, um valor em que possui uma incógnita nele. Mas o interessante que a gente usa essa representação é que a gente pode mexer com as quantidades desconhecidas e saber manipular elas vai ser muito importante para os nossos propósitos das próximas aulas. Tudo bem? Então fica esses exercícios para vocês treinarem um pouco e na próxima aula a gente continua. E era isso, pessoal. Obrigado pelo acesso, fiquem com Deus e bons estudos.